Fala galera do Instagram, hoje está iniciando aqui a conferência Jornada pelo Antigo Testamento. Teve um atraso aí de 20 minutos devido a uns problemas técnicos, mas cá estou eu fazendo aqui a conferência e dando início a esse rico estudo, tá bom? Então, como eu já tinha dito para vocês, eu vou trazer aqui uma explicação panorâmica de questões sobre o Antigo Testamento, hoje e amanhã, precisamente sobre a Torá, o que o Pentateuco tem a nos dizer sobre as diversas nuances do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Será que um documento tão antigo quanto a Torá pode impactar em algum aspecto nos dias atuais? Então eu vou trazer essa contextualização, explicando os textos da Torá e também falando a necessidade que nós temos de pregar o Pentateuco para nós que somos líderes, que somos pregadores, e também sobre estudar a Torá para qualquer pessoa que professe a fé cristã. É essencial nós sabermos sobre o Pentateuco, sobre a Torá, para que nós tenhamos um pano de fundo para assim poder entender o restante da escritura, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria estar fazendo uma oração, chamando o Espírito Santo para estar nos auxiliando nesse estudo de hoje, porque afinal sem ele eu acho impossível a gente entender a escritura da maneira que deve, tá? Então vamos estar chamando ele para nos fazer companhia, tá? Colocando uma semente fértil no nosso solo, que é o nosso coração, para que nós venhamos a recebê-lo de maneira plena e entender a sua palavra pelo Santo Espírito, tá bom? Então fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, gostaria, Pai, de te agradecer por mais um dia que eu estou aqui. Além de ter acordado com saúde, eu também acordei com fome da tua palavra, com desejo de obter mais e mais sabedoria voltada para a sua escritura. Sei que sem o teu Espírito Santo eu não consigo entender santas palavras, coisas tão eternas como as que estão escritas aqui. Então eu preciso, Pai, eu necessito que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio. Mas não somente comigo, mas que o Senhor também esteja presente com as pessoas que irão ouvir essa conferência e que elas possam receber essa palavra não apenas para erudição, para ficar mais sábios, mas sim para praticar cada vez mais e mais a tua palavra e que essas pessoas possam explanar esse conhecimento para outras pessoas, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, que esse conhecimento não fique parado, não fique retido. Senhor Deus, eu agradeço porque eu sei que o teu Santo Espírito habita aqui em nosso meio e que o Senhor vai nos dar entendimento da tua palavra, porque sem o teu Santo Espírito, nada poderia fazer para entender coisas tão magníficas que estão escritas aqui. Te agradeço, Pai, e mais uma vez, se faça presente em nosso meio. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, galera, então, dando início aqui a esse estudo, que não é tão simples, eu não vou mentir para vocês dizendo que para eu, que sou teólogo, é simples a Torá. Não é, eu estaria mentindo. Eu creio que nenhum teólogo vai achar a Torá tão simples assim. Eu creio que, principalmente o livro de Levítico, é um livro com muitos símbolos, com uns significados um pouco mais antigos. Então nós precisamos olhar com a ótica antiga para entender. E fazer isso é abrir mão do nosso conceito modernista, do nosso conceito contemporâneo, muitas vezes relativista, filosófico. Nós temos que abrir mão desses conceitos para que entendamos algumas questões que o Pentateuco tem a nos dizer. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tentar ser aqui o mais dinâmico possível, sem ser muito rebuscado, sem trazer uma teologia muito complicada. Eu vou tentar ser o mais dinâmico e mais descomplicado possível, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? Eu fiz uma divisão nesse estudo, não vou fazer esse estudo de qualquer jeito.
mas eu fiz uma divisão que é necessária fazer para que todos nós entendamos como que funciona a questão da Torá, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a abordagem introdutória sobre a Torá, sua etimologia, para quem era destinado, qual é o autor, tá? Todas essas questões eu vou estar trazendo agora. E vocês podem, tá, mandar algum questionamento, alguma pergunta, alguma indagação nos comentários ou até mesmo depois que o vídeo terminar. Eu vou estar respondendo para vocês da mesma forma. E outra coisa, eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal Teologia em Foco. Esse canal tá um pouco parado, tá, gente? Eu não tenho mandado muito vídeo para lá, porque o meu celular, ele tá com problema de memória. Por mais que eu apague, não tem memória suficiente, então dei uma parada. Quando chegar meu celular novo, eu vou estar colocando lá alguns vídeos, tá bom? Então, de início, eu vou estar falando para vocês a questão da etimologia, o significado da palavra Torá e da palavra Pentateuco, tá? Para quem não sabe, o Pentateuco não é uma palavra hebraica, mas é uma palavra grega, tá? Que significa 5 rolos, Pentax e Teokos, 5 rolos, que são os 5 livros da Torá do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E para quem não sabe, Pentateuco e Torá é a mesma coisa. Muita gente acha que Torá é o livro dos judeus. Não é. Torá também é o nosso livro, tá? Nada muda, só a etimologia, mas é a mesma questão, os mesmos livros, o mesmo autor, o mesmo direcionamento e a mesma abordagem. Não tem nada de diferente, tá? A questão é a forma que os judeus veem a Torá. Mas não que a Torá seja um livro diferente do que a gente tem na nossa Bíblia, tá bom? E Torá significa instrução, ensino. Muita gente acha que Torá significa lei. Não é. Torá significa, na sua etimologia original, Torá significa instrução, ensino. É claro que esses ensinos têm um aspecto legal, porque Moisés recebeu a lei para que essa lei instruísse o povo de Israel. Então, ao mesmo tempo que é uma lei, é uma instrução, tá? Então, estou explicando para vocês aqui a questão etimológica, para a gente entenda que todo o restante da Escritura vai ter como pano de fundo a Torá, o Pentateuco. Por quê? A Bíblia é um livro de ensinos para a alma, para o corpo, para a mente, para o coração. Mas todo esse ensinamento, ele tem a sua base na Torá. Ela tem a sua base no Decálogo, naquilo que Deus instruiu o povo a se comportar. Exemplo, pouca gente sabe, mas muito dos direitos penais e civis do nosso país, da nossa Constituição, foram estabelecidos em cima de um panorama pentateuco. Ou seja, a questão, por exemplo, do matrimônio, da predominância matrimonial, Torá. A questão do homicídio doloso e culposo, essa diferenciação, Torá. A questão de como tratar um estrangeiro, de como se comportar perante uma pessoa que não é natural do nosso país, que está na Constituição, mas antes de tudo estava na Torá. Então é muito importante sabermos dessa questão, que a Torá não é apenas um livro antigo que acabou por lá e eram diretrizes apenas de um povo específico. Não, não é isso. Se fosse isso, realmente a gente poderia jogar fora a Torá, mas nós não podemos fazer isso, porque a Torá é o pano de fundo de toda a Escritura. Os profetas falavam da Torá, os apóstolos falavam da Torá, os evangelistas, o próprio Jesus Cristo falava da Torá. Então, esse aspecto da Torá de ser rica em informações, rica em instrução, é necessário a gente entender. Perdão. Então, uma pessoa que não prega a Torá, uma pessoa que não lê a Torá porque acha difícil e logo pula, né? Vai ler Gênesis para saber sobre criação, sobre os patriarcas, sobre a história
inicial do povo, através dos patriarcas. Eles vão lá, lê Gênesis, aí chega em Levítico, começa a ver aquelas instruções sacrificiais e cerimoniais do Antigo Testamento e pula, achando que nada tem ali para nos instruir. E isso é o maior erro que nós podemos fazer. A Torá, ela tem muito a nos edificar e nós podemos ver isso principalmente no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele foi escrito em cima de um aspecto legal, de um aspecto do Pentateuco, de um aspecto, de uma cultura da Torá. Então temos que entender isso. Nós não podemos fugir só porque não conseguimos entender de início o que está escrito, tá? Isso é muito perigoso, tá? Então eu queria trazer para vocês aqui essa questão, essa etimologia, Pentateuco e Torá. E dando continuidade, eu vou falar também sobre a sua autoria, tá? Existe uma coisa muito intrigante no meio acadêmico que se chama hipótese documentária, que é muitos teólogos, principalmente liberais, que falam que esses documentos não são de Moisés, mas eles foram com o tempo e séculos foram redigidos por muitos escribas, tá? Através da tradição oral. Ou seja, não foi Moisés que escreveu essa literatura, até porque muitos acham que Moisés não tinha capacidade literária para escrevê-la. Bom, eu vou dar aqui a minha posição teológica, desde já para vocês entenderem. Eu creio que somente o final do livro de Deuteronômio foi escrito por Josué, até porque Moisés não poderia escrever sobre sua própria morte. Então, se ele já tinha morrido, ele não escreveu aquela parte. Mas o restante do Pentateuco, sem sombra de dúvida, foi Moisés. Porque falar que Moisés não tinha capacidade literária para escrever isso é uma falácia. Moisés foi criado entre os mais eruditos egípcios que tinham. Ele foi criado na corte, com tudo aquilo que um faraó poderia aprender, ele também aprendeu. Ele não foi um leigo, tá? Ele não foi um cara que não sabia de nada, um israelita qualquer. Não foi isso que Moisés foi, não era isso. Então a primeira coisa que devemos entender, Moisés era totalmente capaz de escrever essas literaturas que foram escritas, tá? E quando nós entendemos isso, e às vezes caímos no erro de escutar um teólogo só porque ele é muito entendido, isso é perigoso. Porque eu falar que Moisés não foi autor do Pentateuco é eu dizer que esse teólogo sabe mais do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou que a Torá era de autoria de Moisés. As leis que foram entregues por Deus foram escritas por Moisés. Então o próprio Cristo falou isso. Quem sou eu para dizer que não foi? Então, para eu entender essas questões de autoria, eu tenho que ter a minha premissa na Escritura. O que a Escritura fala da autoria do Pentateuco? Fala que é Moisés? Então não pode ter outro estudo que vai me falar o contrário, tá? A minha premissa deve estar na Santa Palavra de Deus. Então, explicando para vocês essa questão, quando vocês ouvirem qualquer estudo sobre hipótese documentária sobre a Torá, tomem muito cuidado ao achar que esses documentos não foram redigidos por Moisés. Estudem direitinho o que a Escritura tem a dizer e muito cuidado para não se afastar da Escritura ao entender um teólogo, por mais erudito que ele seja, tá bom? Ao mesmo tempo que a teologia é boa para a nossa edificação, para a nossa solidificação na fé, ela também pode ser perigosa nas mãos de pessoas que não têm pressupostos corretos. Então, se a pessoa não crê que a palavra de Deus é a autoridade máxima, é infalível e é totalmente santa, tudo que ele vai falar vai ir contra o que está escrito. O que vai dizer que um teólogo é bom são seus pressupostos. Ele tem que crer na autoridade santa da palavra. Se ele não crê, não precisa ouvi-lo, tá bom? Então, tratando dessa questão com vocês, agora temos que explicar e entender a questão do destinatário.
A Torá foi destinada a qual povo? Né? Obviamente, creio que todo mundo saiba, a Torá foi destinada ao povo hebreu, para que o povo hebreu fosse ensinado os padrões divinos de comportamento. Tá? Então, quando nós lemos a Torá, nós vemos que não é uma questão somente espiritual que Deus está entregando para o povo, mas é uma questão de comportamento moral. É uma questão de aspecto sociocultural que as pessoas têm que seguir para ser uma nação correta, uma nação coerente e uma nação que mostre de quem eles são filhos, tá bom? Então, é essa questão que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando nós lemos a Torá, nós temos que entender seus destinatários. Porque se nós não entendermos, nós vamos interpretar a Torá com os nossos olhos. E é aí que mora o perigo. Como que eu vou interpretar a Torá com os meus olhos se ela não foi destinada a mim? É claro que ela pode ser aplicada na minha vida, porque a palavra de Deus é eterna, é atemporal, né? Nem o jornal da manhã de hoje é tão atual quanto a Escritura. Então eu devo entender que a Torá é atual, porém a sua aplicação é atual, mas a sua interpretação deve ser analisada com os olhos daquele povo, porque teve um porquê de tais coisas serem escritas. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, fala sobre a criação, como Deus criou todas as coisas, e fala uma coisa interessante. Fala que o sol foi criado depois da luz. Primeiro Deus disse, haja luz, e depois criou o sol. Aí eu pergunto, por que Deus fez isso? Nós sabemos que o povo hebreu ele veio de uma cultura politeísta, aonde o seu principal deus era o deus Sol. E quando foi escrito isso, a primeira intenção era tirar qualquer responsabilidade do Sol de ter criado qualquer tipo de coisa. Porque se eu colocasse que o Sol veio antes da luz, eu ia entender que o Sol foi responsável pela luz. Mas o que Deus quis dizer é que Deus criou todas as coisas. Deus criou os animais, que também eram deuses lá no Egito, e com certeza os hebreus aprenderam essa cultura, até porque quando fizeram um deus para eles, fizeram um bezerro de ouro, ou seja, aquela cultura em que animais eram deuses estavam arraigados dentro do coração e da mente dos hebreus, e para que isso fosse tirado, deveria ter um entendimento que havia um Deus sobre todas essas coisas. Ele criou todas as coisas. Não foi o Deus Sol, não foi a deusa Lua, não foi o Deus Anubis, o Deus Osíris, o Deus Horus, não foi nenhum tipo desses deuses falsos. Mas todas as coisas que foram criadas por um Deus supremo e único. Então, essa foi a intenção do primeiro capítulo. A intenção não foi matar a curiosidade nossa de como foi feito o cosmos, de quanto tempo levou. Não foi essa a intenção. Deus não quer matar a curiosidade de ninguém. Deus não quer satisfazer nenhum curioso. O que Deus quer fazer é mostrar a sua soberania e a sua divindade e a sua total autoridade sobre todas as coisas. Essa foi a intenção de Gênesis capítulo 1. Então, quando nós olhamos para um texto, nós temos que ver o que o destinatário estava passando para receber essas literaturas, o que a mensagem central dessa literatura queria dizer. Então é muito importante nós vermos essas coisas para conseguirmos olhar com os olhos daquele povo. Porque eu não posso olhar para essas questões com os meus olhos, senão eu vou interpretar com a minha filosofia atual, modernista, contemporânea, filosófica, democrática. Imagine vocês um Deus olhando para essa nossa nação totalmente democrática, aonde não conseguem receber uma ordem, ainda que essa ordem venha de um presidente, ainda que essa ordem venha de uma autoridade, filhos que são incapazes de obedecer seus pais porque não conseguem receber uma ordem, acham que os pais estão burlando a sua vontade, estão burlando os seus desejos.
Então, esse povo não conhece o que é autoridade, não conhece o que é soberania. Já esse povo hebreu passou a vida inteira sabendo que há um Deus, que há autoridade sobre eles. E nós, para entendermos o reino de Deus, precisamos saber como que funcionava o reino de Deus desde a sua antiguidade, desde o primórdio, desde o capítulo 1 de Gênesis, para que nós entendamos todos os outros aspectos da Escritura, tá? Nós só conseguimos entender sobre o reino de Deus olhando desde o princípio, olhando como que ele agia como rei, como que ele agia como pai, tá bom? Isso é importante para o nosso plano de fundo, para entendermos qualquer outra escritura do Antigo e também do Novo Testamento, tá bom? Então vamos continuar essa jornada pelo Antigo Testamento e qualquer pergunta, qualquer indagação você pode estar fazendo e mandando para mim, seja agora ou seja depois do vídeo de hoje, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre tudo da Torá, tá bom? Amanhã tem outro estudo nesse mesmo horário. Não percam, é muito importante vocês saberem de algumas questões, tá? E depois desse estudo eu tenho certeza que vocês vão olhar a Torá com outros olhos, sem sombra de dúvida, e vão ver o quão é importante vocês conhecerem aquilo que Deus queria nos dizer na sua literatura do Pentateuco, tá bom? E continuando aqui, um quarto aspecto também é qual a importância de nós conhecermos a Torá e pregarmos a Torá. Primeiro eu vou falar o porquê é importante nós conhecermos, tá? Quando nós falamos sobre Torá, instrução, mandamento, nós entendemos que se torna incapaz para nós sabermos sobre queda, sobre criação, queda, redenção e consumação. Esses são os 4 pilares da cosmovisão reformada. Eu falo cosmovisão reformada, meus amados, não estou dizendo que a cosmovisão foi criada pela reforma, mas eu estou dizendo que esses 4 pilares foram muito defendidos por muitos reformados. E nós vemos na Escritura esses 4 pilares. Primeiro Deus criou, depois o homem caiu, depois houve uma história de redenção e depois houve a consumação de todas as coisas. Entenda, a redenção ela não pode ser olhada somente olhando para a cruz. É claro que nós temos que olhar para a cruz para enxergar a nossa redenção, mas não apenas para a cruz. Porque o evento da redenção, ele não foi um evento que se iniciou na cruz, mas houve toda uma história de redenção pós-queda. Desde quando Noé foi resgatado por Deus e foi mantido por Deus na arca, protegido por Deus devido à sua obediência, ali foi uma demonstração, um arquétipo daquilo que é redenção. E o evento do dilúvio é um arquétipo do que é consumação. Quer saber o porquê? Lá em Mateus 24, Jesus fala o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está falando que assim como alguns que estavam na arca foram mantidos, foram resgatados, assim será no dia da vinda do Filho do Homem, aonde aqueles que estão em Cristo serão resgatados, serão mantidos, tá? Então é muito interessante nós sabermos disso, tá? E usar esses eventos da Torá como arquétipo, como uma analogia daquilo que seria uma redenção futura. Então, como que nós podemos retirar a Torá e entendermos a redenção? Não tem como. A gente só consegue entender a redenção olhando para a história da redenção. E a história da redenção, ela também se manifesta na Torá. Tanto em Gênesis 6, onde se inicia ali a questão de Noé e do dilúvio, tanto em Êxodo, quando se inicia ali a libertação do povo de Israel,
Tanto também quando o povo de Israel passa pelo deserto, pelas dificuldades, mas são supridos pelo maná dos céus, tá? Tanto também no momento que uma nuvem protege os, os hebreus durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Tanto quando esses mesmos hebreus conhecem a terra prometida e veem ali um momento de libertação e de glória. Então, todos esses aspectos remontam coisas que aconteceriam também no futuro. Então, para que nós entendêssemos os aspectos neotestamentários, é essencial que nós conheçamos também os aspectos veterotestamentários, principalmente no que tange a Torá. A Torá tem muito a nos responder quando olhamos para ela com os olhos da fé e com os olhos corretos, os olhos dos antigos israelitas. É muito importante fazermos isso e raramente vemos isso nas igrejas. Os pastores ensinando que temos que olhar com a ótica dos hebreus, tá bom? Outra questão. Por que é importante nós pregarmos a Torá? Tá? A importância de nós pregarmos a Torá é que se a Torá é instrução, se ela é ensinamento, nós precisamos passar esse ensinamento para nossos discipulados, tá? É muito importante sabermos disso, porque o próprio Jesus fala, né, sobre os mandamentos universais, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, olha essa importância. Nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos discipulados, às nossas ovelhas. É essencial que todo mundo conheça o que Deus queria nos mostrar através dos seus escritos antigos, através da sua cultura antiga, porque olhando para a cultura, nós sabemos o que Deus queria dizer, nós sabemos a forma que Deus se mostrava, a literatura. Cara, quando nós olhamos a literatura antiga, vemos que é totalmente diferente das culturas atuais. Por isso, se nós já temos dificuldade em ler um livro, exemplo, de poesia atual, de filosofia atual, imagina um livro de mais de milhares e milhares e milhares de anos. É muito difícil. A literatura era outra, a forma da linguagem era outra, tá? A prosa era outra. Nós não podemos ler como lemos qualquer livro. Nós temos que entender os seus aspectos literários. Por exemplo, poesia hebraica é algo que não tem nos nossos escritos hoje. Não tem em livros de pedagogia, não tem em livros de história. Poesia hebraica é uma peculiaridade dos hebreus. Então é claro que nós temos que entender paralelismos, temos que entender antíteses, nós temos que entender figuras de linguagem, simbolismos, alegorias, tudo isso, hipérboles, tudo isso nós precisamos entender antes de mergulhar de qualquer jeito na Torá, tá? No Pentateuco. É essencial conhecermos sua literatura. E é interessante que desde a antiguidade tem até uma faculdade hoje que preza muito sobre a elegância da literatura antiga. Pensem comigo, como que uma literatura de milhares e milhares e milhares de anos consegue ter tanta coerência, tanta harmonia, tanta elegância como a Torá, sendo que é antigo, as pessoas mal sabiam escrever, as pessoas mal tinham conhecimento de formas de literatura, de adaptações literárias, de intertextualidade, era algo desconhecido para eles. Mas vemos que Deus inspirou tanto aqueles homens que eles foram totalmente tomados por uma forma, por um aspecto literário que era elegante, coerente, coeso e harmonioso, tá? E é isso que nos move, e é isso que revela para nós que o livro da Escritura, das Santas Escrituras, não é um livro qualquer, não é apenas um livro poético, um livro sapiencial, não é, é muito mais do que isso. É algo que deve ser vivenciado por nós, que deve ser guardado em nosso coração e estudado da maneira correta. Então,
quando nós olhamos para o púlpito e vemos que, devido a algumas estatísticas, sabemos que apenas 15% da pregação é destinada ao Antigo Testamento e apenas 10% é destinada à Torá. E isso é um perigo grave. Isso é um perigo grave, porque eu não posso me ater somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sendo que até mesmo no Novo Testamento ele teve que usar o Antigo para se pautar em cima dele. Por exemplo, quando Paulo falou sobre a circuncisão, ele se pautou em cima do Antigo Testamento. Quando Tiago falou sobre a língua, ele se pautou em cima do Antigo Testamento. Quando Paulo falava sobre enxertar os gentios dentro da questão dos judeus, lá em Romanos 11, ele se pautou em cima da Escritura. Quando lá em Atos 2 aconteceu o derramar do Espírito Santo, eles se pautaram na Escritura, lá em Joel capítulo 2. Quando lá em Mateus 24 falava sobre o fim dos tempos, Jesus também se pautou no Antigo Testamento, nos livros proféticos, né? Quando Paulo usou como arquétipo Adão e Jesus, ele usou a questão da queda. Então, é claro que eles tiveram que olhar para o Antigo Testamento e ver ali respostas. O próprio Cristo, ao ser tentado por Satanás, lá em Mateus capítulo 4, Satanás usou o Antigo Testamento para refutar Jesus e Jesus refutou com a própria palavra. Né? Mesmo Jesus tendo autoridade máxima para usar suas próprias palavras, o que ele falava? Está escrito. Está escrito. E está escrito, não tentarás ser o teu Deus. Está escrito, nem só de pão vive o homem. O próprio Cristo, tendo autoridade máxima, ele entendeu que tinha que olhar para suas próprias palavras do Antigo Testamento, porque ele foi o Deus que escreveu tais coisas, que inspirou os homens do Antigo Testamento. Ele usou o Antigo Testamento para refutar. Então é claro que o Novo Testamento ele é uma explanação do Antigo. Ele é uma interpretação minuciosa do que o Antigo Testamento nos revelava. Então é óbvio que para entender toda a Escritura, nós temos que entender a Torá, nós temos que entender os livros históricos, os livros sapienciais, os livros poéticos, os livros proféticos, nós temos que mergulhar neles. Mas não adianta nós mergulharmos sendo que o nosso púlpito não está trazendo esses ensinamentos. Como diz o eunuco lá de Atos 8, como posso entender se não há quem ensine? Precisamos de ensinadores da Torá. Precisamos de ensinadores do Antigo Testamento. Isso é essencial para o nosso dia a dia, para a nossa vida com Deus. Tá bom? Então, concluindo esse aspecto, vamos agora para algumas outras questões totalmente essenciais. Bom, qual era a mensagem de cada livro do Pentateuco? Né? Será que todos falavam sobre o mesmo tema? Será que todos tinham a mesma abordagem? Bom, eu creio que não, tá? Tem muita gente que fala que a mensagem central da Torá é uma só: Deus se revelando ao seu povo. Não deixa de ser. Só que eu não diria que essa é a mensagem central. Porque para ter uma mensagem central, todos os livros têm que ter o mesmo centro, tá? Mas sabemos que a centralidade de um não é a mesma que outro. Mas eu posso falar aqui qual foi a intenção de cada livro. A intenção de Gênesis foi mostrar através da criação, né, da queda e da história dos patriarcas a soberania de Deus, tá? Toda vez que nós lemos Gênesis, seja do capítulo 1 até o seu último capítulo, nós vemos ali a história de homens, né, de patriarcas e tudo mais. Mas acima de tudo nós vemos a soberania de Deus sobre esses eventos. Quando nós estudamos uma literatura, nós temos que entender que apesar dos eventos serem usados como arquétipos, como exemplos, nós temos que entender que esses eventos têm a intenção de revelar um Deus soberano, de revelar um Deus imutável, um Deus santo.
E é esse Deus que foi apresentado ao primeiro patriarca, Abraão, e também ao povo hebreu, ao serem libertados de forma incrível, com mãos fortes do Egito. Tá? E é isso que sempre foi falado por Moisés. Estevão falou isso no Novo Testamento, lá em Atos 7, que Deus os libertou com mãos fortes, sempre enfatizando isso. Deus libertando com mãos fortes. Sempre vai haver esse consentimento. Não vai falar os métodos que Deus usou, mas vai falar simplesmente Deus libertando com mãos fortes. Então, o intuito de Gênesis, de Êxodo, sempre foi mostrar que Deus é soberano, que Deus livra seu povo, porque Ele tem poder para isso. Tá bom? Então, a abordagem, a intenção, não digo a mensagem central, tá? Porque eu não sei se todos têm a mesma mensagem, mas todos têm a mesma intenção. Através de várias mensagens, a intenção é falar sobre a soberania de Deus, o poder de Deus para livrar e também cumprir a sua promessa para o seu povo, tá? Então, continuando, espero que todos estejam entendendo essas questões sobre a importância, sobre esses aspectos. Mas, bom, vamos lá. Agora a gente vai partir para a abordagem panorâmica e histórica do Pentateuco. Tá? E eu creio que essa é a melhor abordagem, porque eu não posso aqui trazer uma exegese enorme sobre livros e livros da Bíblia. Não tem como eu fazer isso em 2 dias, porque eu vou falar da Torá em 2 dias. Tá? Então eu vou falar sobre a história, sobre a cultura e sobre a importância de sabermos isso. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 1. Como que os hebreus olhavam e como que eles olham para a Torá até nos dias atuais? Bom, nós sabemos que os judeus, os ortodoxos, eles não creem em Jesus como Deus. Jesus para eles é apenas um profeta, como outro qualquer, e na verdade um profeta menos importante do que profetas como Moisés, como Isaías, né? Jesus foi até um profeta menor do que eles, para os judeus, tá? Mas devemos aprender muito com os judeus sobre a forma que eles olham para a Torá. Tá? Porque eles olham para a Torá e trazem a Torá para tudo que eles fazem. Se eles vão montar uma empresa, antes disso eles estudam a Torá para saber o que a Torá tem a dizer sobre isso. Antes deles entrarem numa faculdade, eles vão para a Torá para saber o que a Torá tem a dizer sobre isso. Antes deles se engajarem no projeto, eles vão para a Torá para saber o que a Torá tem a dizer sobre isso. E olha que interessante. Vamos olhar para o que os judeus passaram e o que eles têm hoje. Gente, olhe para o povo de Israel, olha para o país de Israel, olha a sua medicina, olha a sua tecnologia. É infalível, está muito mais à frente do Brasil, muito mais. Os Estados Unidos, o próprio Donald Trump, ficou admirado com a tecnologia de Israel. E, gente, Israel não tem nada praticamente, quase tudo deserto. Como que eles conseguiram tal tecnologia? Tudo isso, gente, vem da Torá. O próprio presidente de Israel, ele mesmo, ele diz que tudo que ele faz vem da palavra, vem da Tanar, que é o Antigo Testamento israelita. Gente, se a gente olhar judeus como Stan Lee, que era um judeu, se nós olharmos Albert Einstein, que era um judeu, gente, olha a vida deles. Nem todos eram ricos, mas aqueles que não foram tão ricos ficaram muito conhecidos, como Albert Einstein. Não era rico, tá? Mas ele foi a mente mais brilhante de toda a Terra. Então, gente, preste atenção no que eu estou falando.
A Torá, ela não é antiga. A sua literatura não é apenas para os israelitas passados, mas é para dias atuais. E não apenas para israelitas. Se a gente olhar a Torá e vivenciarmos a Torá, não estou dizendo para vocês não lerem o restante da Escritura, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que se nós aplicarmos a nossa vida à lei de Deus, aos ensinamentos da Torá, sem dúvida nós vamos ter muito mais sucesso. Não precisamos de coaching, não precisamos de pastores dizendo que das 20.000 chaves para você ser bem-sucedido. Não precisamos. O que precisamos é nos debruçarmos naquilo que Deus tem a nos dizer. Se nos Estados Unidos a maioria dos judeus são bem-sucedidos, pense comigo, por que eles são bem-sucedidos? Eles não fazem nada sem antes consultar a Torá. Tudo que eles fazem é pautado naquilo que a Torá ensinou a eles. Então nós precisamos aprender com eles nesse aspecto. É claro que nós não vamos acreditar em questão de circuncisão, porque isso era apenas sombra da verdadeira circuncisão que é no coração. Nós não precisamos tratar Jesus apenas como um profeta, como eles tratam, mas nós precisamos aprender com os judeus a importância de ter a Torá como nosso método de ensino, como nosso método de aprendizado. Se nós, como professores, hoje eu sou professor, e muitas das coisas que eu ensino, muitos dos métodos que eu utilizo, vem da Torá. E vou falar para vocês, eu não sou o melhor professor do mundo, mas a eficácia do ensino que eu tenho é maior do que muitos professores de 30 anos de profissão. Por quê? Porque eu me pauto na Torá, no método utilizado por muitos profetas, por muitos sacerdotes, por muitos rabinos do Segundo Templo. Eu pesquiso sobre isso, eu procuro saber como grandes rabinos, como Gamaliel, por exemplo, qual o método que ele usava, o que ele aderia para os seus ensinos, o que Paulo aderia para falar tão poeticamente, tão perfeitamente como ele falava. O autor de Hebreus, aonde o autor de Hebreus descobriu essas alegorias, essas junções, essas conexões que ele fazia. Lá em Hebreus 9, por exemplo, ao falar da redenção de maneira plena, lá em Hebreus 7, onde ele faz uma analogia entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Como que ele falou isso com tal elegância? Pela Torá, gente. Usando o Pentateuco, usando aquilo que nós temos acesso. Então, nós não podemos pular essa literatura. Nós precisamos fazer isso. Os judeus hoje veem a Torá como o documento mais importante da história. Para nós, a Bíblia toda é a mais importante da história. Mas às vezes nós falhamos miseravelmente, porque lemos toda a Escritura, mas deixamos a Torá de lado. Pregamos toda a Escritura, mas deixamos a Torá de lado. Por quê? Não é isso que Cristo nos ordenou. Pelo contrário, Cristo, ele tinha como pano de fundo a própria Torá. Então, quem somos nós para não utilizarmos também? Esse foi o ensino deixado por ele. Nós precisamos nos ater nessas questões. São coisas que precisamos aprender e que não podemos deixar de lado. Tá bom? Então, concluindo essa parte, vamos para a próxima. Eu vou ver se eu... Essa é a última coisa que eu vou falar hoje. Eu não vou me demorar na conferência de hoje, porque amanhã eu tenho que concluir, tá, o estudo de hoje. E creio que amanhã vai ser um pouco mais complicado, porque eu vou trazer alguns textos aqui que muitas pessoas não entendem e muitas pessoas vão divergir de mim. Isso aí eu já estou pronto para esperar as divergências, esperar pessoas falarem que eu sou burro, que eu não leio, que eu não sei interpretar, mas tudo bem. Outra coisa que eu vou falar agora é sobre a importância de conhecer a história para entender o texto bíblico, tá? Bom, por que olhando para a história ou para a cultura nós conseguimos entender o texto bíblico? Porque geralmente as pessoas fazem o seguinte: pegam um texto, expõem o texto e faz ali uma análise etimológica, uma análise panorâmica, mas
poucas dessas pessoas vão para a história, vão para o ocorrido. Tá? Toda a literatura ela é escrita em cima de um aspecto cultural. Por exemplo, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é mais antigo do que a Bíblia. Tá? E sabemos que o próprio Moisés utilizou de escrito de Hammurabi para escrever o Pentateuco. Exemplo, o termo olho por olho, dente por dente. Moisés falou, mas esse termo não é de Moisés, ele é do Código de Hammurabi, um documento mais antigo do que a Escritura. Tá? Outras coisas também são mencionadas por Moisés no Pentateuco anteriores à Torá. Como, por exemplo, Moisés fala lá de um livro chamado O Livro das Guerras do Senhor. A gente não tem esse livro na Bíblia, mas sabemos que Moisés citou ele. Tá? Então, todos esses livros foram escritos em cima de um aspecto cultural que estava acontecendo. Hoje, todos os escritores, grandes escritores, como por exemplo Ariano Suassuna, autores cristãos, como por exemplo John Beverly, como Timothy Keller, autores um pouco mais antigos, como G.K. Chesterton, todos eles escreviam olhando para o que a sociedade estava passando. Tá? Então, nós entendemos que quando um autor escreve um texto, né, e sabemos que o autor primário é o próprio Deus, é claro que ele estava escrevendo, respondendo e tratando de questões que estavam acontecendo naquela época. Tá? E essas coisas que aconteciam naquela época acontecem até nos dias de hoje. Por exemplo, lá no Antigo Testamento fala sobre pais matando filhos. Né? Fala sobre incesto. E vamos olhar para hoje. Tem uma lei aí querendo liberar o casamento de filho com mãe. É algo que nós vamos ter que passar porque tais coisas têm que acontecer. É aquilo que a Escritura falou. No fim dos tempos vai chegar e tais coisas vão acontecer. Não temos como fugir disso. Mas essas literaturas foram escritas porque a cultura, a sociedade estava passando por algumas questões que deviam ser tratadas e deviam ser respondidas. Por isso que Deus escreveu aquelas coisas. Por que Deus escreveu o Decálogo, os 10 mandamentos? Para que o povo entendesse o reflexo do caráter de Deus. É isso que a lei é, o reflexo do caráter de Deus. Por isso que devemos seguir a sua lei. Simples assim. Devemos seguir a sua lei porque a lei é o reflexo do seu caráter. Tá? Então, quando nós falamos que nós não podemos ser salvos pela lei, nós não falamos que a lei não tem poder para salvar. O que nós falamos é que nós não temos poder de sermos salvos por ela. Por isso que Cristo nos deu a graça de sermos salvos através da tua santa misericórdia, da cruz, da sua redenção. E glorifico a Deus por isso. Mas quando olhamos para a história da redenção, para a história do Antigo Testamento, e hoje falando da Torá, para a história da Torá, nós conseguimos entender tanto os seus próprios textos, como os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E olha que interessante, eu mencionei aqui ainda há pouco a questão do dilúvio. Jesus falando que o dilúvio era um arquétipo, era uma analogia do evento final da volta de Cristo. Agora, se Jesus não falasse isso, eu ia entender que o dilúvio era isso? Não, eu ia olhar para o dilúvio e achar que era meramente um evento histórico. E não é. O que o dilúvio é um arquétipo, é uma analogia do que vai acontecer também na história da redenção. Então é muito importante entendermos a história da Torá para entendermos seus textos. Quando olhamos para os hebreus sendo idólatras, nós entendemos que era necessário que Deus mandasse, lá em Gênesis 1 e 2, questões sobre criação, aonde revela que ele é soberano sobre a criação. Ele criou tudo, os mares, a terra, o sol, tudo ele criou. Não existe Deus Sol, não existe um Deus animal, não existe.
Isso tinha que ser retirado do coração do povo hebreu. O povo hebreu passou 400 anos sendo escravizados e sendo doutrinados dentro de uma cultura politeísta egípcia. E essa cultura precisava ser retirada de seus corações. Por isso, Deus aprove escrever aquelas questões. Então, essa é a importância de entender o texto bíblico olhando para a sua história. Quando a gente vai fazer uma exegese, aplicar contextos hermenêuticos de interpretação, nós não podemos tirar, não podemos excluir o método histórico. Porque se nós excluirmos o contexto histórico, o aspecto cultural, nós não vamos conseguir enxergar com os olhos deles. E não conseguindo enxergar com os olhos deles, nós podemos até interpretar, mas vamos interpretar erradamente. É impossível eu interpretar um texto sagrado, antigo, com os meus olhos atuais. Exemplo, quando Deus falou para Josué, que já é um livro histórico, mas eu vou usar como exemplo, que ele fez o sol parar. Em outros escritos está que Deus fez o sol retroceder. Se eu olhar com os olhos atuais, o que eu vou falar? Que Deus é mentiroso, porque o sol não se move. O que se move é a terra. Só que a Bíblia não tem intenção de ser científica, mas ela tem intenção de responder coisas temporais, primeiramente, e aplicar em todas as eras. Por exemplo, imagine vocês Deus falar que faria a terra parar para um povo que não sabia que era a terra que se movia. Ninguém entenderia. Ele tinha que escrever coisas destinadas a um povo que era limitado, que tinha conhecimentos limitados, que tinha conhecimentos que iam até um certo aspecto e ali não evoluía mais. Então, eu sempre falo, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. É claro que vai haver erros ortográficos na Bíblia. É claro que vai haver erros de didática na Escritura. Mas é óbvio que a intenção não foi ser científica ou filosófica. A intenção da Bíblia foi falar com um povo limitado. Então, tinha que se usar uma linguagem limitada. Por exemplo, quando lá em Gênesis 6 falava que Deus se arrependeu, e em Números fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, não parece uma contradição? Parecer, parece. Mas o que Deus queria dizer ali em Gênesis 6? Ali foi usado um termo chamado antropopatia. É um termo que é utilizado para mostrar com aspectos humanos o que Deus estava sentindo. Deus não se arrependeu porque não foi ele quem errou. Quem errou foi a humanidade. Então é claro que teve que se usar uma linguagem humana para mostrar mais ou menos o que Deus estava sentindo. Mas a palavra correta, usada ali no hebraico, por exemplo, é nahan. Nahan não significa arrependimento. Arrependimento em hebraico é techuvá. Nahan quer dizer decepção, quer dizer tristeza. Então, temos que entender essas questões. Olhar para o Antigo Testamento, para a Torá, com os olhos daquele povo. E depois voltar para os meus dias atuais e aplicar aquele texto na minha vida. Porque a aplicação é atual, a interpretação não. Tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, com esse breve vídeo, essa breve conferência. Amanhã vai continuar no mesmo horário, tá bom? E na semana que vem, sábado e domingo, vou estar falando sobre os livros históricos, tá? Sobre a abordagem deles, o estudo deles, a análise contextual dos mesmos. E espero que vocês sejam preenchidos de conhecimento e que passem a olhar para o Antigo Testamento de maneira dinâmica, com uma abordagem única, de uma maneira que você consiga entrar na história e vivenciá-la
como se fosse os personagens que aqui estão. Porque você fazendo isso, você vai descobrir a riqueza que é a palavra de Deus, a riqueza que é o texto sagrado, a riqueza que é a Torá. Vamos aprender com a Torá, vamos aprender com o Antigo Testamento e vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos aqui, por vocês aí que estão assistindo essa live. Amanhã vai continuar, como eu bem disse. E esse livro aqui, gente, eu trouxe hoje, ele é meio pesado, olha só. Dicionário Bíblico Wycliffe. Muito bom esse dicionário. Vou fazer um merchanzinho. Eu comprei ele com um amigo meu, o Elivelso. Mas esse livro também é vendido lá na livraria Espaço Cristão, da Tati e da Ju. Tá num preço baratíssimo lá em Vassouras, tá? Tá num preço totalmente acessível. E, meus amigos, vou te falar uma coisa, hein? É um calhamaço, um livraço de 2.000 páginas e pouca. E responde várias questões aqui. É um dicionário bíblico. Nós, como estudantes de teologia, precisamos. Eu, como professor de teologia, também preciso. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que precisa saber. Tá? Então, não se esqueçam, dicionário bíblico Wycliffe, na minha concepção, é o melhor dicionário bíblico da atualidade. Tem outras pessoas que preferem o dicionário bíblico Champlin, que também é muito bom, mas na minha concepção teológica, eu prefiro Wycliffe. Então, quem puder aí aderir a esse dicionário, vai aprender muito, principalmente do que eu estou falando, sobre o Pentateuco, sobre a Torá, né? Sobre palavras difíceis que tem na Torá. Tem muita palavra difícil lá que você não vai entender nada. Então, quando você lê a Torá, lê com isso aqui junto, entendeu? Busque lá na letra, você vai ver algumas menções e explicando para você o que essa palavra quer dizer, tá? Então, galera, muito obrigado, que Deus os abençoe e espero ter respondido algumas questões aqui que eram aparentemente difíceis, tá bom? Pastor D'Angelo falando com vocês aqui, forte abraço e um beijão para vocês, que Deus os abençoe, tá bom?